Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia dessa semana. Obrigado pela sua audiência, obrigado porque você já está aí esperando o programa Lições da Bíblia, sempre no mesmo dia, no mesmo horário que você gosta de assistir. Nós temos o nosso programa inédito no domingo, mas temos várias reprises também ao longo da semana. Mas é sempre um prazer estarmos juntos para conversarmos sobre a Bíblia, sobre a vontade de Deus, o plano de Deus para você e para mim. O programa sempre tem aquela premissa especial de abrirmos a Bíblia e compreendermos de Gênesis a Apocalipse o que Deus fala para a gente. E nesta temporada, nós estamos conversando sobre o preparo para o tempo do fim. Você já vem acompanhando, hoje é o 10º programa e nós temos aqui um assunto bastante importante dentro da visão bíblica, que é o que nós queremos passar para vocês com muito carinho hoje. Visitam o programa dois amigos que vêm da região nordeste do Brasil. Eu acredito que comigo aqui apresentando, tivemos outros apresentadores aqui no programa Lições da Bíblia, mas eu creio que esses amigos, pelo menos comigo, é a primeira vez. Eu acho que o pastor Moisés Moacir veio uma vez, comigo, quando eu apresentava num outro momento. Pastor Moisés Moacir, muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado, uma alegria poder sempre atender os convites da Novo Tempo. Estar com você, pastor Lanza, para um momento tão especial de abrir a Bíblia e conversarmos juntos aqui um pouco, aprofundar um pouquinho dentro de assuntos importantes para a nossa salvação. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui nessa instituição. Obrigado, pastor Moisés, obrigado mesmo. O pastor Moisés, ele é o líder da Igreja Adventista para toda a região nordeste do Brasil. E nós chamamos a função dele de o presidente da Igreja Adventista para aquela região. E muitos desafios, pastor Moisés Moacir tem ali, são quantos estados, quantas micro-regiões que estão sob o seu comando ali? São 6 estados, posso citá-los aqui: Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e o Piauí. São 6 estados, é quase todo o Nordeste que nós trabalhamos ali. Nós temos ali mais de 2.500 igrejas estabelecidas naquela região. Nós temos quase 220 mil membros ali naquela região. Nós temos 10 mil pequenos grupos, que são congregações, são trabalhos especiais nas casas, semanalmente. Então, essa é a nossa estrutura de trabalho, que nós atendemos ali aquela comunidade, apresentando semanalmente a palavra de Deus para as pessoas. Que legal, olha, é uma região lindíssima do Brasil. Também vai aqui o nosso abraço, o abraço de toda a equipe do programa Lições da Bíblia, a todos vocês, telespectadores desta lindíssima região do Brasil. Já tive o privilégio de conhecer praticamente todos esses estados e realmente, cada vez que a gente vai para lá, a gente volta encantado, com as belezas naturais que a gente vê por lá e pela beleza do povo brasileiro que vive nessa região. Já está convidado a retornar lá. Oh, maravilha! Vamos sim, vamos marcar com muita alegria. Juntamente com o pastor Moisés, tem um parceiro de trabalho dele que acho que vem pela primeira vez, pastor Jadson Rocha. Obrigado pela sua participação e pela sua presença. É a primeira vez aqui no programa, né? Primeira vez, pastor Lanza. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Que legal! Olha, o pastor Jadson trabalha junto com o pastor Moisés na administração desta região Nordeste, mas uma área bem focada, a área administrativa, a área da secretaria, não é, pastor? Sim. E explica um pouquinho como é que é esta função junto ali ao pastor Moisés e a esta região. A gente cuida da manutenção dos membros, o bem mais precioso e valioso que a nossa igreja tem, que são os membros, o registro, as pessoas, o cuidado que a gente tem que ter, a promoção dos pequenos grupos. Somos quase 10 pequenos grupos em toda a nossa geografia. 10 mil, né? 10 mil, 260 pastores. E a igreja tem avançado. O ciclo do discipulado tem sido uma bênção na nossa geografia e Deus tem nos abençoado bastante. Ou seja, então, quando a pessoa aceita Jesus, ela passa por um processo, por uma caminhada de aprendizado, de estudo da Bíblia, que é esse ciclo do discipulado, Aprender a ser um discípulo do Senhor Jesus, Que é uma coisa que a gente aprende a cada dia, Com certeza. Até a gente que é mais velho de cristianismo, de igreja, a gente tem que estar sempre aprendendo, não é só quem está entrando para a fé nos últimos momentos ou hoje. E até porque, pastor Lanza, não é o processo,
ele não é terminado, não é concluído quando a pessoa se batiza. Exato. Na verdade, ali começa. Ali ainda tem um trilho, ali tem uma estrada. Tem a vida toda. Tem a vida. Muito bom, é isso aí. Amigos, mais uma vez bem-vindos. Obrigado. Está bem representada aqui a região Nordeste brasileira, que na linguagem da Igreja Adventista nós chamamos de a União Nordeste Brasileira, representada aqui. Amigos, vamos fazer uma oração para a gente começar o estudo de hoje. Quero convidar você em casa para orar com a gente agora. Pastor Moisés, por favor, ore para nós. Claro. Pai querido, muito obrigado por sentir a Tua bênção diariamente sobre nossas vidas. É gratificante para nós confiarmos a nossa vida ao Senhor, porque entendemos que o Senhor é o nosso Criador e o nosso mantenedor. Amém. Nesse momento estamos abrindo a Tua palavra e já rogamos que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para assuntos tão importantes, tão bonitos, na verdade, da Tua palavra, para que, principalmente olhando para frente, tenhamos esperança, tenhamos o privilégio de podermos dizer que nós e a nossa casa confiamos e temos a nossa salvação no Senhor. Que esse estudo também possa servir de edificação na vida de tantos que estão nos acompanhando e que eles possam encontrar segurança, esperança e decisão ao teu lado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos direto para o vídeo do autor com o pastor Norman Gulley. Singularidade. Deus nos chamou para ser um povo singular, para apresentar as 3 mensagens angélicas ao mundo inteiro. Não deveríamos ter medo da nossa singularidade, nossa identidade. Como adventistas do 7º dia, é um privilégio fazer parte do povo usado por Deus. Deus chamou Abraão e depois Maria também foi chamada para trazer Cristo a esse mundo. Ambos, Abraão e Maria, foram escolhidos para que Cristo pudesse abençoar o mundo todo. Então, aqueles que ainda estão na Babilônia, aqueles que um dia ouvirão o convite, saí dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 1 a 4. Nossos irmãos e irmãs. Mas é claro que nem todas as pessoas do mundo podem ser chamadas de irmãos e irmãs, porque somos diferentes e separados. A boa nova é que podemos a cada dia ter o privilégio de tratar os outros que não são da nossa fé da forma que Cristo tratou. Amá-los como Cristo os amou e convidá-los a se tornarem membros para serem salvos, como Cristo fez. Eu quero fazer isso. E você? Com essa introdução, já sabemos aí a base da caminhada que teremos aqui no programa dessa semana. E é um tema bem complexo e importante. A gente tem tão pouco tempo aqui no programa que é impossível, né, amigos, a gente esgotar aqui todo o nosso tema, que é um tema que envolve história, profecia, envolve muitas aplicações, a compreensão do Evangelho. Pela natureza do programa Lições da Bíblia, nós vamos tratar um pouquinho de cada coisa e focar bastante na aplicação, na nossa vida cristã diária, que é a coisa mais importante que queremos transmitir para você, a segurança de ter sempre a Jesus. Você sabe que estamos estudando partes do livro de Daniel e partes do Apocalipse, e nesta temporada, eu até queria fazer essa introdução, amigos, para os amigos que estão em casa compreenderem melhor. Nessa temporada nós estudamos, por exemplo, detalhes do sonho de Nabucodonosor com aquela estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, os pés em parte de barro e ferro, que representaram reinos humanos, né? Segundo o livro de Daniel, ali o capítulo 2, 3, o 4 vem também reforçando. E esses poderes foram poderes humanos muito fortes. E o que vamos conversar agora é justamente sobre um tempo em que
o cristianismo passou por uma profunda perseguição e apostasia. E o foco nosso no tema dessa semana é não deixar de observar esse detalhe. Nós vamos falar sobre muita coisa, questões proféticas, mas o foco é nós sempre cuidarmos com a questão da apostasia. Estamos sendo cristãos verdadeiros, estamos dando ênfase, mais especificamente, você dá mais ênfase à sua placa de igreja e eu à minha placa da igreja do que a palavra de Deus, ao Evangelho, não é? Que é a revelação de Deus, é a verdade. É com base nessa verdade que a gente começa o tema dessa semana. Pastor Moisés, nós temos aqui o verso principal, que está em Daniel capítulo 12, verso 1, que diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Começa com uma grande promessa. Esperança. De esperança, para quem se tornar um vitorioso aqui nesse mundo. É essa a visão desse verso principal? Com certeza. Nós temos, teologicamente, a gente fala assim, dentro do estudo da Bíblia, 3 escolas de interpretação profética, chamadas, a primeira, preterismo, que coloca todo o conteúdo profético em algum momento para trás, futurismo, que também já se explica, todo o conteúdo profético para frente, em algum momento lá na frente, e nós cremos dentro da escola do historicismo, que avalia toda a extensão da era cristã, toda a história. Nesse ponto, pastor, que você coloca de introdução, nós podemos crer que nós temos pela frente um grande movimento que chamou a atenção dos profetas a escreverem. E na descrição aqui de Daniel, nós podemos ver que existe um grande movimento de rebelião, de perseguição, de trabalhar contra o povo de Deus, mas o ponto principal é o grande livramento que está reservado para aqueles que confiarem a vida em Deus. Eu trago a memória aqui, pastor, quando trabalha aqui o verso, nesse tempo se levantará Miguel, nesse tempo, o tempo da crise, da grande crise, e fala aqui em angústia. E a Bíblia, no Velho Testamento, fala de uma grande angústia que Jacó teve. Então, pega emprestado esse termo aqui da angústia lá de Jacó, que foi um momento emocional, espiritual, que se achava longe de Deus, com medo do futuro, com medo das consequências. E agora o profeta usa essa linguagem e traz para nós, para esse momento que está reservado mais à frente, essa questão da angústia. Então, é um momento de angústia, mas o próprio texto começa a trabalhar a ideia da esperança, da recompensa. Exatamente. Interessante que, pastor Jadson, que ao longo da história, como o pastor falou, que é fundamental para a gente entender a profecia bíblica, né, e a vontade de Deus, a gente percebe que o povo de Deus sempre passou por muita perseguição, por muita angústia, desde o início do cristianismo, né? Isso é histórico, é fato. E quando a gente fala em povo de Deus, nós não estamos falando numa placa de igreja. Deus não veio criar uma placa de igreja, não é? Verdade. Cristo não veio criar uma placa de igreja. Verdade. Ele tem seguidores espalhados pelo mundo. Nós nos reunimos debaixo dessas placas de igreja para estudarmos a Bíblia, onde encontramos maior prazer e alinhamento dentro das linhas de interpretação da Bíblia. Porém, Deus tem um povo, né? E aqui diz que se levantará Miguel como defensor. Se a gente precisa de defensor, é porque tem alguma coisa errada, tem algum problema. Né? Como disse o pastor, vai ter um movimento tenebroso de perseguição à verdade, à Bíblia e aos que aceitam a Jesus. Isso deve trazer preocupação, angústia para a gente, deve tirar o nosso sono ou deve apenas focar a nossa vida na verdade, na palavra e confiarmos no poder do Senhor? Esse aspecto da crise que está para chegar à humanidade é muito interessante. Parabéns pelo foco, pastor, porque o Miguel não se levanta para defender um segmento específico. Ele se levanta para defender os seus filhos.
Quem são os seus filhos? Aqueles que lhe obedecem, aqueles que seguem a sua palavra, que guardam os seus mandamentos, que têm um testemunho de Jesus. Aqueles que estão focados nos ensinamentos da Bíblia e estão distantes da tradição humana. Importa obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Essa é uma ênfase importante da Bíblia. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E, às vezes, os diferentes segmentos religiosos buscam mais a tradição do que a obediência a Deus. Verdade. Desculpa falar em nome de todos os movimentos religiosos aqui, não é? É um sentimento que eu tenho. Uma ênfase específica demais na tradição e pouco na palavra da revelação, né? Verdade. Desculpa te cortar aí. A angústia ela é causada pela percepção daquilo que eu fiz no passado e a perspectiva daquilo que eu tenho no futuro. Se eu fiz algo que me condena, eu preciso acertar as contas. Esse texto aqui me reporta ao preparo espiritual que nós devemos ter para este momento da crise. Um relacionamento mais profundo com Deus, baseado e respaldado na oração, na dependência dEle, pedindo, rogando, suplicando sabedoria e entendimento para discernir o certo do errado. Exatamente. Ao longo da história, o cristianismo passou por vários pontos de apostasia e aqui, bem na introdução do nosso manual de estudos, que você deve ter em suas mãos, se não tem em suas mãos, você pode ter acesso a ele. Entre no nosso blog, você pode saber como você ter acesso a esse conteúdo. Passou por várias perseguições, especialmente na visão daquela estátua do sonho de Nabucodonosor, no período de Roma pagã. A verdade foi colocada por terra. Nós já estudamos nessa temporada esse assunto, que a verdade foi pisada, a lei de Deus foi alterada. Tentaram alterar, ela não foi alterada, está na Bíblia. Verdade. Tentaram, foi uma tentativa. Alguns acreditam que foi, né? E isso tudo deve ser o estupim para a gente começar o estudo de hoje. Esta apostasia que vem de séculos e a rejeição da palavra e mais ênfase na tradição humana. Pela Bíblia, por exemplo, quando nós abrimos as cartas, as epístolas de João, João se refere a um termo que só ele usa, que é o anticristo. O anticristo, ele inicialmente aqui eram pessoas que saíam do cristianismo. João usa a expressão, saíram do meio de nós. Também usa que essas pessoas negavam o Pai e o Filho e a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, que ele não vê em pessoa. Então, aqui começam os termos do anticristo, mais em aspectos pessoais daquilo que as pessoas acreditavam. O conceito ele vai se ampliando à medida que a história vai passando. E sai também de pessoas para uma organização, um movimento, algo orquestrado, algo dirigido. Aí começa, então, de acordo com o nosso manual de instruções aqui, de guia de estudo, o nosso assunto, porque ele vai agora para um movimento que iria causar prejuízos maiores ao cristianismo, ao povo de Deus, que já foi tratado aqui, Daniel capítulo 7, verso 25, e vai fazer uma ponte aqui com Apocalipse capítulo 13. Seria errado a gente dizer que quando poderes humanos, político-religiosos, se unem para perseguir a verdade de Deus, é onde se torna o grande problema da perseguição? Vai pensando na resposta aí, vocês dois, né? O pastor Jadson também e o pastor Moisés. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já para responder essa pergunta.